vamos então passar agora para a segunda etapa, que é justamente abordar um dos temas que vão ser objeto de atenção, né, do mandato em mutirão. Então a gente, conforme eu já disse no começo da reunião, optou aí pela questão econômica, né? Não só porque temos aí atuações dentro do grupo na área de economia solidária, mas também porque o tema econômico é um tema sempre importante e mais do que nunca no contexto atual, né? Então, a gente convidou algumas pessoas para fazer uma exposição. Nós não temos muito tempo, então lembrando sempre que hoje é o pontapé inicial dessa questão, igual foi na questão do meio ambiente. Nós só pontuamos algumas questões e uma análise um pouco de fundo, assim, inicialmente, e com isso, então, a gente espera que um grupo, um subgrupo, possa aprofundar esses temas na forma de propostas, na forma de uma plataforma de atuação parlamentar. Bom, então, antes vamos passar então para essa etapa, eu queria convidar então o Chimbo, o Yoshiaki Chimbo, amigo nosso também, colega lá do Departamento de Engenharia Civil, já aposentado há alguns anos, mas bastante atuante ainda, e teve recentemente em São Paulo, né, como professor sênior. Você estava na UFABC? Não, na Unifesp. Na Unifesp, e que continua bastante atuante, acompanhando aí as questões. Então, a gente pediu para ele dar um panorama aí dessa questão, como é que ele está vendo essas questões aí. Passo a palavra, então, para o Chimbo, que previu aí uns 10 minutos, o Chimbo. Já aviso que já chegou. Pessoal, prazer rever o pessoal aí de 50 anos, pessoal mais recente, tá? Eu tô vendo aí... Chimbo, só um pouquinho. Heloísa, fecha o seu microfone que o ventinho está chegando aqui. Peraí. A Isabel, como é que eu faço, hein? O vermelhinho, o microfone tem que caber. No ícone. No ícone, microfone. Você mexe aí, vai aparecer o microfone do lado esquerdo. Assim. Tá. Pronto. Então, que bom rever o pessoal aí das antigas aí, né? Tá? A Isabel, acho que foi a primeira que ela foi em 82. Eu sou ruim de data, mas tudo bem. Então, pessoal, obrigado aí pelo convite, tá? O Bernardo colocou. Vamos ver se consigo cumprir meus 10 minutos. Mas o que eu entendi do convite é uma roda de conversa. Então, eu vou tentar levantar algumas questões. Gostaria de dar resposta, ouvir também, como roda de conversa, as respostas de cada um de vocês. Não vai ser possível. Então, a primeira questão. Mandato em mutirão, a palavra mutirão lembra autoajuda mútua, né? Ajuda mútua, que é um dos princípios aí da cooperação, ao invés da competição. Então, eu estou só pegando, porque os termos, né, também dão significados para cada um de nós e também dá condições para ver como que a gente coloca isso na prática. Então, o meu diálogo aqui seria mais eu fazer perguntas, levantar algumas questões e também tentar ajudar aí na construção aí do eixo economia. A primeira pergunta que eu vou fazer já, provavelmente você já tem resposta, é qual é o papel, né, de um vereador em um mandato em mutirão, né, na Câmara Municipal. A lei de legislação, né, o marco legal, ele tem toda a capacidade, né, e a oportunidade de fazer fomento, né, os vários tipos de fomentos, tá certo? Para não ficar reproduzindo essa velha política aí que a gente questiona aí há muito tempo. E quando vem a palavra economia, tem uma discussão que achei importante, conceito de economia. Eu podia abrir aqui, né, qual é o conceito de economia de cada um de nós? Se a gente conseguisse formular um conceito de economia, provavelmente a gente tentaria mudar também a nossa relação, né, com essa dimensão aí econômica, a dimensão da vida. Tá? E eu estou partindo de um conceito que é questionável, né, que é o processo da produção, distribuição, circulação de riquezas. As riquezas não são riquezas só materiais, também tem riquezas imateriais, emoções, enfim. Tá? Mas essa discussão, eu acho que esse conceito vai ajudar um pouco a entender os tipos de economia. Tá? Eu vou tentar abordar pelo menos duas, por fazer provocação em outras, tá? E eu só vou listar. Nós temos uma economia capitalista, que é dominante, hegemônica,
tem uma economia que alguns autores chamam de pública, estatal, né? Tem uma economia popular, né, que são esses milhões de trabalhadores desempregados, na informalidade, tá? Então, aí, são milhões, né? E que na pandemia isso ressaltou mais. Tem a economia solidária, aí vem a economia criativa, a economia verde, aí agora mais recentemente tem a bioeconomia, economia da informação, economia das narrativas, economia doméstica. Então tem economia, adjetivo não falta, mas elas têm diferenças, tá certo? Entendendo diferenças, eu acho que a gente consegue ver as oportunidades em cada uma dessas economias. Então, a minha primeira questão é questionar esse modelo hegemônico. A gente, né, o que é o capitalismo, como ele nos controla, qual é o princípio base aí do capitalismo, aquela lei, né, que eles colocam, que é a relação de demanda com oferta, né? Então, quem regula os preços, né? Não somos nós consumidores, então tem toda uma cadeia. Então, né, e tem todo o questionamento da exploração do trabalhador, tá? Nas condições da precarização do trabalho, né, e daquilo que ela faz de concentração de terra, concentração de propriedade, concentração de renda, enfim. A gente tem um conjunto de questionamentos da economia que nos controla, que é hegemônica. Eu acho que isso é o ponto de partida. Se a gente não questionar, a gente não vai conseguir entender qual outra economia que nós estamos querendo colocar daquilo que nós estamos questionando, tá certo? E quanto que a gente vai conseguir mudar os princípios, as práticas, enfim, as políticas públicas, tá? Então, eu acho que tem que entender um pouco, né? Eu acho que vale a pena, em algum certo momento, fazer uma roda de conversa para trazer aí especialistas, tá? E ouvir também, acho que mais ouvir de vocês aí, qual esse questionamento que a gente faz com o modo hegemônico aí, econômico, tá? Que fica muito distante, né? Quando a gente vai vendo na imprensa, na mídia, no cotidiano, aí falar de dólar, falar de bolsa de valores, acho que a maioria da população, mesmo a gente um pouco mais, né, com conhecimento, a gente tem dificuldade de entender, né? Tá? Então, por que eles colocam, né, a variação do dólar, a variação da bolsa, tá? Tem interesses por trás envolvidos. Tem muitas relações que eu acho invisíveis, a gente tem que ter lá claro, né? Quando a gente vai no supermercado fazer compra, a gente não sabe da cadeia, de onde que veio o produto, né? De onde que ele passou e quem que acabou se apropriando aí, né? De todo esse processo, dessa cadeia, enfim. Tá? E tem... Então, eu só estou fazendo essas provocações para depois tentar ver o que é possível de encaminhar e como que um vereador ele pode se posicionar em relação àquilo que a gente vem questionando. E tem a economia estatal, eu estou dizendo a economia pública, essa aí, de onde que os orçamentos, como que compõe o orçamento, essa questão da tributação, tem que entender, né? Essa economia que alguns autores chamam de pública, estatal, e como que é essa lógica dominante da distribuição dos recursos para a saúde, para a educação, para a mobilidade, para o saneamento, né? E tem, então, para mim, que tem uma tendência da mercantilização, né, do Estado. Tá? Então, o saneamento foi para o lado de uma lei e privatizar a água, né? Privatizar a energia elétrica, são bens comuns a todos, né? Tá? Então, acho que é importante também questionar essa economia, né, que já está mercantilizada, a economia estatal já é mercantilizada aqui no Brasil, né? E a tendência é mercantilizar se a gente não resistir, né? A gente não tem capacidade também de resistência aí, nem a nível local, também nem a nível macro, tá? Por que eu também estou fazendo esse questionamento? Por conta que tem uma oportunidade, tem as compras públicas, tá certo? E a gente, às vezes, não olha para as compras públicas. Na economia solidária, a gente teve essa oportunidade de abrir editais, chamadas, né, para cooperativa, para associação. E tem o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu fico muito curioso, como está em São Carlos o PNAE? Então, o papel do vereador é ter um programa nacional e quanto que em São Carlos isso está sendo reproduzido, ou quanto em São Carlos eu estou achando que está sendo distorcido, tá certo? Ou a tendência disso se extinguir. Então, estou dando como exemplo
tá? Para tentar entender que políticas, né, públicas que a gente gostaria de estar pautando e que o vereador podia estar contribuindo com criação de legislação, de denúncia, inclusive de fomentar também, né, essas novas práticas econômicas, tá? E eu estou tentando assim fazer esse questionamento no sentido de também depois, acho que aí tentar colocar o Reinaldo aí, não sei qual é fácil no Comilhar fala com ele, mas o que a economia solidária questiona, quais as iniciativas econômicas solidárias que a gente conhece no Brasil e no mundo, e tem uma discussão que está sendo travada, que é a renda básica municipal, né? Então, por que não começar já a ver onde que tem no Brasil que já foi instituído a renda básica municipal, que fica sob o controle do município, né? Em São Carlos nós temos experiência aí de 2 bancos comunitários de desenvolvimento, né? O Banco Nascente lá e o outro em São Ortodoxo, que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas que necessita de muito fomento, né? Para tentar desconstruir, pelo menos, a lógica bancária, financiariza. Tudo virou financiarização, tudo virou especulação financeira, enfim, tá? São provocações que eu estou fazendo, mas eu também gostaria de estar contribuindo, tá? E a questão que eu vou deixar aqui, eu acho que isso é uma coisa que vem me incomodando há muito tempo, mesmo no momento que a gente estava continuo como ativista aí da economia solidária, é o que fazer com milhões de desempregados. A pandemia tem um número, uma estimativa que eram 200 milhões de desempregados, né? Parece que com a pandemia já tem um cenário de 20 milhões. Tem um dado do IBGE, que captou, acho que no ano passado, pela primeira vez, os trabalhadores que estão na informalidade ultrapassou os trabalhadores assalariados. Então, esse número eu guardei, mas depois vale a pena conferir. São 33 milhões de trabalhadores que estão na informalidade. Que significa o quê? Estão em condições mais precarizadas, né, de trabalho. Com a pandemia, né, só para ver quem teve acesso, né, à renda básica emergencial. Esse número não tem, mas eu já vi estimativa de 60 milhões de pessoas. Pessoal, é um contingente muito grande, né? O que fazer com os trabalhadores de rua? Tá? Quando eu estava em São Paulo, eu circulava, né, no metrô e via lá a repressão, que a política pública que tem é reprimir, né, os trabalhadores ambulantes, os trabalhadores que estão na rua. Tá? Então, a política pública para trabalhadores de rua é repressão. E, pelo contrário, a gente teria que dar condições para tentar que ele saia da rua. Ou, se ele optar por ficar na rua, quais condições para garantir que ele tenha renda e também vai melhorando gradativamente as suas condições de trabalho e também de conquista de direitos. Tá? E, desculpa, acho que eu estourei meu tempo, eu estava olhando aqui, tá? Então, mas essa provocação eu fiz, gostaria de voltar em outros momentos, se for o caso, para ajudar a construir a proposta. Senão a gente fica muito no questionamento, na denúncia, mas a gente conhece muita experiência. Eu acho que vale a pena fazer um levantamento, o coletivo, o grupo, das experiências exitosas que tem no Brasil, tá? Né? No âmbito municipal, para tentar criar políticas públicas, sim, para fazer enfrentamento aí à crise econômica, né, além do que o Bernardo já colocou, a crise ambiental. Tá? Então, acho que as políticas locais, né, municipais, né, no território, que pode dar resposta a essa crise aí que o país está sofrendo, também é a crise mundial. Valeu, Chimo. Muito obrigado. No tempo certinho aí. E era isso mais que a gente estava esperando, uma provocação, para a gente começar a pensar nesses assuntos aí. Queria agora passar a palavra para o Paulo Mancini, vai nos falar um pouquinho sobre um assunto também que é bastante atual, né, que é a economia de Francisco e Clara. Queria que o Paulinho falasse um pouquinho sobre isso. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, legal. Bem, é um prazer enorme estar com vocês, e eu realmente estou encantado, né, principalmente com as apresentações dos colegas, né, vereadores em mutirão,
muito legal, e gostei bastante também da provocação do Chimbo. O que eu queria dizer para vocês inicialmente é que é um prazer servi-los, né? Eu lembro que eu ganhei um quadrinho de uma tia minha, que foi um pouco minha mãe também, essa tia minha, e nesse quadrinho estava escrito um provérbio popular que eu procuro, né, adotar como princípio, que é quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu espero estar a serviço do grupo, né, dos vereadores em mutirão, e peço que vocês me puxem a orelha quando eventualmente eu querer me servir, porque ninguém é perfeito, né? Então, fiquem à vontade para puxar a orelha quando, por acaso, eu vir a cometer deslizes. E aí eu já entro um pouco no assunto, lembrando o Papa Francisco, que é o puxador dessa ideia da economia de Francisco, né? O Papa Francisco sempre termina as falas dele dizendo, por favor, rezem por mim, de uma maneira muito humilde, né? Ele que, pela lógica da Igreja Católica, é um intercessor entre os fiéis e Deus, né? Mas ele humildemente peça que rezem por mim. E eu não peço para que vocês rezem por mim, mas peço que vocês me ajudem a servi-los. É isso daí. E o Papa Francisco, ele teve essa grande sacada, que é chamar uma reunião que era para ter acontecido em março desse ano, mas devido à pandemia da Covid-19, ela foi transferida para novembro. Acho que deve acontecer na cidade de Assis, né? E o principal problema que é promover uma discussão a nível planetário, e ele tem essa liderança, né, de poder mover pessoas no mundo todo para discutir o tema da economia, em função principalmente da profunda desigualdade social que existe no mundo hoje. E para nós, particularmente no Brasil, isso é muito importante porque nós somos o país mais desigual do mundo, exceto o Catar. O pequeno Catar ali é o que está em primeiro lugar. Nós somos o segundo, né? Então, a iniciativa do Papa Francisco é muito auspiciosa, né? Essa reunião que ele pretende fazer com jovens de até 35 anos, né? Claro que tem grandes economistas, inclusive laureados no Prêmio Nobel, ajudando nesse processo, né? Mas as lideranças que vão estar participando, de todo o mundo e do Brasil, o Brasil é o país que vai levar mais jovens, né? Acho que são cerca de 30 jovens do Brasil todo que vão estar representando na cidade de Assis, né? Então, a economia de Francisco não é do Papa Francisco, mas, obviamente, é de Francisco de Assis, né? E a gente sabe que Francisco de Assis... Bernardo, por favor, Bernardo, Lourdes, quando der os 5 minutos, vocês me avisam que é para me encerrar. Tá? O Paulinho, já está chegando, viu? Está chegando, tá. Então, Francisco de Assis, no ano 2000, ele foi considerada a personalidade do milênio entre o ano 2000 e o ano 1000 e o ano 2000, a personalidade mais importante do milênio pela ONU, né? E, obviamente, por que essa importância tão grande de Francisco de Assis? Porque ele já, no século XIII, né, já trazia a questão ambiental, a questão ecológica, né? E, logicamente, também, como um seguidor radical de Jesus Cristo,
ele trabalhou com os pobres, com os mais pobres, com os mais desfavorecidos, de uma forma radical. Todo mundo conhece a história, né? Que Francisco, brigando com os pais, porque o pai era um comerciante muito rico, o pai estava irritado com ele, porque ele estava distribuindo muitos bens para os pobres. O pai, irritado com ele, falou: não, você não pode, aqui nada é seu. Ele falou: tá bom, então se nada é meu, nem a roupa é minha, e retirou toda a roupa e foi iniciar a sua vida, vamos dizer, monástica, né? Sempre junto aos leprosos, junto aos mais pobres, né? Então, essas duas necessidades que nós temos hoje, que as duas misérias que o capitalismo, nessa fase neoliberal e capital monopolista, está produzindo, que é a miséria social e a degradação, a miséria ambiental. Então, a economia de Francisco, ela faz procura fazer essa ponte, essa transição para uma nova economia que é necessária, porque senão nós não temos futuro. Nós não temos futuro. E o mutirão, a economia em mutirão, representa um pouco isso, né? A união faz a força, né? E nós somos a grande maioria, porque as grandes fortunas, os grandes bilionários que sugam, que vampirizam a economia, principalmente no Brasil, são poucos, né? E é preciso um mutirão para a gente superar essa desigualdade. E termino minha fala fazendo um apelo para que todos nós, amanhã, procuremos os e-mails do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, fazendo um apelo para que, na reforma tributária, as grandes fortunas sejam taxadas, né? A gente sabe que o país é um país riquíssimo, não faz o menor sentido a gente ter essa miséria que a gente tem, e não faz o menor sentido a dilapidação dos recursos naturais que estão se fazendo no Brasil e que vão comprometer a saúde planetária. Muito agradecido, gente. Obrigado, Paulo. Então, tivemos aí uma pincelada rápida da questão da economia de Francisco e Clara, que é um tema que deve estar na pauta aí nos próximos meses, né? Ou esperamos... Depois, se eu quiser tempo, eu falo um pouco da Clara, que eu não deu tempo de falar. Valeu. E agora eu passaria a palavra para o Reinaldo Sorbili para falar um pouco aí da economia solidária. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Saudações a todos presentes nessa roda de conversa sobre economia de mutirão. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, né? E nós que acreditamos que uma outra política é possível, e por isso estamos nesse processo de construção do mandato de mutirão, acreditamos também que uma outra economia é possível e necessária, né? Ainda mais agora, né, como o próprio Chimbo estava colocando, se antes da pandemia a crise econômica já era muito grave, o que se observa durante a pandemia é o aprofundamento da concentração de renda e da desigualdade social, né? A participação dos mais ricos na riqueza total continua aumentando e essa riqueza total diminuindo, ou seja, o bolo diminui e a fatia dos mais ricos continua crescendo. E como a vida acontece no município, as novas administrações municipais no ano que vem iniciarão com um aumento significativo do desemprego e das falências das empresas locais, né? A atividade econômica vai estar desaquecida no município, vai ter um alto índice de endividamento da administração municipal, com queda da receita pública e o aumento significativo da demanda social por parte dos munícipes, né? Ou seja, o município vai estar extremamente endividado, com queda de receita e aumento da pressão da população por serviços públicos, né? Uma conjuntura muito adversa. E pensando no município como um grande articulador, né, indutor do desenvolvimento local regional, a economia solidária se apresenta não só como uma alternativa para a geração de trabalho e renda, mas também uma possibilidade real de reorganização da produção e de desenvolvimento de novos valores e novas relações sociais, né? Isso porque a economia solidária está baseada num tripé que podemos colocar como de sustentabilidade, solidariedade e territorialidade.
A sustentabilidade no sentido do desenvolvimento econômico que está em equilíbrio com as dimensões ambientais, sociais, cultural, política, né? A solidariedade pelo compromisso com a inclusão social, o respeito à diversidade, a busca de superação das desigualdades, e o incentivo à cooperação e à autogestão entre os trabalhadores, né? E a territorialidade para a economia priorizar, a economia solidária, priorizar o desenvolvimento endógeno das regiões, a partir das competências, né, e recursos instalados dentro daquele território, né? É nesse sentido assim que nós estamos organizando esse grupo temático de economia popular e solidária para a elaboração de proposta para o exercício do mandato multidão. E aqueles que tiverem interesse de estar participando depois, né, pode manifestar pelo e-mail, mandato em multiral@gmail.com. Eu já coloquei aí no chat, né? E quem tiver interessado em participar, né, a gente está construindo esse grupo temático para estar construindo a plataforma do mandato em mutirão. Acho que também é importante destacar que foi na administração petista do Newton e do Barba que foi criada a política pública de fomento de economia solidária e que essa política se encontra absolutamente estagnada nos últimos 2 anos. Basicamente, o que existe hoje é fruto das iniciativas daquele período, né? Então, a questão da existência do Conselho Municipal, Centro Público, o Marco Legal, Fundo Municipal de Economia Solidária, que a administração não consegue gastar. São tudo coisas oriundas do governo do Partido dos Trabalhadores, né, do Barba e do Newton. E, por último, finalmente, queria completar com algumas sugestões de propostas, né, para destacar, né, do escopo de atuação, e vai ao encontro da fala do Chimbo, né, no sentido da defesa da implantação de um programa de renda básica municipal associado à moeda social digital. Né, trata-se de uma complementação de renda para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e ela é feita com moeda social digital, com lastro em real, né, e que a prefeitura lastreia, e que só circula no território do município, né, com o consumo em empresas credenciadas, em negócios credenciados do município, né, que são credenciados pela prefeitura municipal. Essa é uma estimativa, uma iniciativa que estimula o consumo, né, e o desenvolvimento do comércio local, que pratica a justiça tributária, uma vez que são justamente as pessoas mais pobres, né, que são mais taxadas em relação aos impostos, né, e assim como contribui para o aumento da arrecadação da administração municipal, porque ela estaria dentro do circuito formal da economia, né. Outras sugestões também vão ao encontro, né, do que o senhor está falando, da potencialização das compras públicas, né, e dos espaços públicos para alavancar, estimular, né, as atividades econômicas locais, né. Uma questão central nesse aspecto é reverter uma proibição do Ministério Público do Trabalho de contratação de cooperativas pela Prefeitura Municipal. A Prefeitura tem um programa de fomento da economia solidária e não permite a participação das cooperativas nas suas licitações. Outro aspecto importante, eu acho, que é no sentido de estar regulamentando o tratamento diferenciado nas compras públicas municipais, como prevê a lei, né, para a gente estar organizando consórcios de microempreendedores individuais que poderiam participar de licitações públicas, por exemplo, compra de material escolar, coisas que poderiam só me juntar pequeno mês, né, para estar podendo atender o poder público. Um exemplo disso hoje é a agricultura familiar, né, o próprio PNAE, né, que também está com bastante dificuldade em São Carlos. Aí outras questões como a questão de valorização e apoio a iniciativas tecnológicas com estímulo de desenvolvimento a tecnologias inovadoras, abertas, colaborativas, e a sua articulação em rede, né? Por que não pensar, né, em construir plataformas que possam substituir essas grandes terceirizadoras hoje de mão de obra aí do iFood, de entrega, do Uber, companhia, né? Criação de espaços municipais compartilhados de trabalho, espaços tipo coworking, né? A ideia de criar esses espaços e estimular também a atuação desses trabalhadores em rede, né? Enfim, a ideia, na verdade, é pensar nessa plataforma de propostas, né, do mandato mutirão, e que nós estaremos discutindo em breve, né? E eu espero que mais pessoas possam estar contribuindo nessa formulação. Agradeço muito a atenção e muito obrigado, pessoal. Valeu, Reinaldo. Obrigado pelas suas colocações. Já tem propostas aí na mesa, né, para o subgrupo da parte econômica depois já se debruçar sobre ele. Bom, nós convidamos também, pessoal, 3 pessoas para nos relatar um pouco aí brevemente
algumas situações mais específicas, né, ou algumas soluções mais específicas também, relacionadas com a questão que tem impactos, né, na questão econômica. Então, eu queria chamar primeiro aí o Felipe Cortes, que é músico aqui em São Carlos. Queria que ele relatasse um pouquinho aí como é que está a situação, o que ele tem para nos dizer. Obrigado, Felipe. Olá, tudo bem? Tudo bom, Bernardo? Obrigado pelo convite. Confesso que eu fiquei um pouco surpreso, né, quando o Bernardo me ligou e fez esse convite. Até ele falou que era para falar um pouco de economia criativa, então eu, na hora, falei, eu não tenho know-how para falar de economia, não sou um bom administrador dos meus recursos que agora estão cada vez mais difíceis, né, de serem conquistados, porque como músico e artista eu fui um dos muitos aí afetados pela quarentena, né, pela pandemia. Eu pensei em falar um pouco das coisas que eu vi, e enquanto estudante de música, músico, né, e professor, por aí, né? Então, eu morei em Tatuí, no conservatório, que é o maior conservatório da América Latina, e ali dá para ver um pouco da política pública acontecendo de maneira grande, né? Então, existe um conservatório com mais de 3, 4 mil pessoas girando semanalmente ali. Isso atinge muitas cidades do Brasil e inclusive do mundo. Tem muita gente de fora que vai estudar lá. Mas aqui na região do estado de São Paulo, do interior principalmente, tem muitos músicos que se formaram lá e a partir de lá montaram seus estúdios, né? Montaram suas bandas, suas escolas de música e fizeram a economia girar através dessa escola, que é uma escola forte. Aqui em São Carlos a escola não é forte, existe uma escola municipal que é horrível, na verdade. Não tem representatividade nenhuma na cena musical da cidade e, inclusive, eu nunca vi um músico se formar nessa escola. Não conheço ninguém que tenha saído da escola músico. Nem conheço ninguém, acho que ninguém que tenha entrado na escola também, enfim. Então, acho que é um ponto muito importante, né? Porque fortalecer a escola municipal de música vai fortalecer a economia, né? Então, deixa aí uma dica, né? Depois eu fui morar em Curitiba. E em Curitiba, eles têm um processo de editais e de fomento à cultura muito forte, o mais forte que eu conheço. E fomento à cultura local, para os artistas de Curitiba. Lógico, eles trazem outros artistas, mas sempre que eles trazem outros artistas, eles fazem com que esses artistas se relacionem com os artistas da cidade. Então, eu tenho livros de amigos, inclusive tenho 2 livros que eu recebi agora, durante a pandemia, de amigos que fizeram através do Fomento à Cultura lá de Curitiba por editais, livros de música, né? Então, um livro maravilhoso de um cara que estudou toda a história do contrabaixo brasileiro e escreveu, é fantástico. Tem um livro de percussão com outro amigo escreveu, também é fantástico. Então existe esse fomento. Eu, quando morei lá, gravei disco financiado pelos editais, né? Fui tocar em escola pública financiada por edital. Enfim, fiz várias atividades financiadas por editais do município. Aqui, quando eu soube de um edital que teve, inclusive na época eu fiz parte do conselho de música, que agora está parado, a verba foi destinada para um único projeto, e depois não teve mais. Enfim, era uma verba ridícula, assim, não dá para considerar que, enfim, se tivesse talvez uma continuidade, assim, 4 projetos no mandato, mas mesmo assim, 4 projetos no mandato para gente que vive de música é ridículo, assim, porque enfim, eu até escrevi aqui umas perguntas, né? Quem somos nós, né? Onde estamos e como vivemos, assim, nós artistas
nós que vivemos da economia criativa, né? Todos, enfim, todo mundo que se inventa a cada dia para poder viver, né? Fazendo música, então indo tocar. A gente não tem uma empresa que contrata a gente tem que ir atrás de lugares para poder tocar, enfim, coisas que vocês já sabem. Nós somos muitos, né? A gente está agora com a Lei Rouanet, tem um movimento se organizando dos artistas de São Lei Rouanet, desculpa, com a Lei Aldir Blanc, os artistas de São Carlos estão se organizando e tem muita gente se mobilizando para que essa verba chegue nas pessoas que realmente precisam, né? Como eu e como o violeiro ali da esquina que nunca ia poder escrever um projeto, né? Mas que faz cultura, que toca, que tem seu público, né? Que tem, enfim, que tem o seu espaço, né? E aí depois de morar em Curitiba, que eu acho que os editais mecenato e prêmio, né? Enfim, tem tanto edital por desconto de imposto de empresas, então a empresa patrocina um projeto e desconta, né, dos impostos, como um prêmio, né? Existe um fundo que você premia o artista para poder produzir o projeto dele. Isso deveria ser, na minha opinião, super ampliado e com uma constância muito grande para que ao menos, sei lá, 20 artistas fossem premiados por ano na cidade e pudessem desenvolver os seus trabalhos, né? Porque, não sei se vocês têm ideia, mas para gravar um CD você gasta pelo menos você pode gastar, assim, um CD normal, uns 50 mil reais, né? E aí quando você grava um CD, você está distribuindo esse dinheiro para muita gente, está distribuindo esse dinheiro para a pessoa que tem o estúdio, para a pessoa que vai mixar o som, para o músico que vai gravar o som, para o designer que vai fazer a capa, né? Para a fotógrafa que vai tirar foto da arte do CD, para o arranjador, né? Inclusive, quando o CD está pronto, você vai lançar o disco, então vai ter uma plateia que vai consumir esse disco e o dono da casa de espetáculo vai também acabar sendo beneficiado com isso. Só que músico tem 50 mil reais para bancar um disco, entendeu? Ninguém, nenhum, né, aqui da cidade. E nem de outros lugares, entendeu? A galera que tem essa grana para bancar um disco é porque, enfim, já ganhou muito dinheiro ou vive de outra coisa, não vive de música. E aí, eu tô falando de música, mas, né, arte cênica, circo, dança, tudo isso. Então, todos esses artistas precisam de apoio, né? E esse apoio, quando ele vem da prefeitura, ele vai para a sociedade, né? Ele vai para toda a população. São Carlos tem 2 festivais muito grandes, né? Que é o Chorando Sem Parar e o Festival Contato. É famoso por isso. Mas o benefício que a população ganha com esses festivais é um benefício não pros artistas da cidade. Então, acho que existe, às vezes, uma confusão, assim, né? Quando a prefeitura financia os festivais, eu acho que tem que financiar e tem que ser cada vez maior, em sua grande parte, para a cidade como um todo, mas não para os artistas da cidade. É para uma pequena parcela dos artistas da cidade, mas os artistas, aquele que toca no bar, aquele que tem a sua escola, né, aquele que, enfim, viaja todo fim de semana para tocar em outras cidades, né, esses artistas, o dinheiro normalmente chega para 1, 2, 3 ou 4 da cidade. E nós somos muitos, não somos poucos, né? E quando eu voltei para São Carlos depois de Curitiba, fui estudar na UFSCar, que tem aí 20 alunos que vêm normalmente de fora, mas que compõem aí também a história da música. Enfim, eu não estou ouvindo ninguém, não estou vendo ninguém, não sei se eu já passei o tempo, não sei se eu contribuí com alguma coisa, mas a única coisa que eu queria dizer é que
a única coisa não, né? Já disse bastante. Mas eu acho que o poder público, de maneira geral, aqui em São Carlos, nunca teve um diálogo direto com os artistas da cidade no sentido de pegar o leque todo, assim, né? Sempre foram alguns atores mais articulados, né? Que enfim, que tinham mais interesse na política. Mas eu acho que tem muita gente na cidade, muita gente boa, que precisa ser vista, precisa ser olhada, e precisa de um cuidado para essas pessoas, porque agora, e eu me incluo nessa, né? Porque agora ficou muito claro o quão a gente é vulnerável, né? Porque a gente depende dos outros diretamente, a gente depende de aglomeração, a gente depende, né, de gente consumindo arte, e a arte não é um bem essencial, né? A comida é um bem essencial, mas a arte é essencial, mas na hora de economizar, você vai pedir para economizar no cachê ou na entrada. Enfim, é mais um apelo do que uma contribuição aí. Felipe, olha, muito obrigado por duas coisas, pelo que você falou e por confirmar a nossa escolha de ter te convidado. Eu acho que foi uma escolha muito certa que a gente fez aqui. Obrigado aí pelo que você trouxe aí. Eu acho que encaixa na parte cultural, mas o que você falou muito é economia também. Tem muito a ver com a economia também. Uhum. Valeu. Beleza, eu vou só pedir desculpa aqui, eu vou desligar a minha câmera, mas vou continuar ouvindo. Legal. Porque eu não vou poder ficar parado aqui, mas tá eu tô ouvindo. Eu estou ouvindo a brisa aí latindo. Ela mesmo. Valeu, tchau. Queria agora passar a palavra para um outro relato aí também, que é o Marco Murilo. Vai falar um pouquinho com a gente também, arquiteto, contar alguma coisinha para a gente aí. Boa noite a todos. Eu vou seguir na mesma linha. Quando o Bernardo falou que a gente poderia trazer soluções, eu até arrepiei. Eu trago desilusões, talvez, e mais questionamentos e experiências frustradas do que qualquer coisa. Mas eu acho que isso dá um direcionamento para a gente também, né? Eu sou arquiteto, né? Formei aqui na Universidade de São Paulo e fiz mestrado aqui também. E também sou formado em permacultura, né? Tenho formação em permacultura. E nessa trajetória eu sempre trabalhei com o outro lado, né? Aquele lado alternativo desses saberes, que não é o lado do mercado, né? Nunca foi o meu foco, apesar de eu ter que trabalhar aqui no meu escritório. Minha paixão sempre foi a militância, né? E tentar trabalhar junto à população. Então eu me envolvi em diversos projetos de mutirão. Me envolvi com o assentamento Nova São Carlos, aqui na construção de uma habitação popular, no assentamento Dom Pedro, em Cajamar também, para organizar, aí já vinculado a esse já um assentamento com bandeira do MST, né? Então uma perspectiva mais voltada para a produção e para a reforma das edificações ali, né? A proposta era acessar a verba do Minha Casa Minha Vida e fazer a reforma das habitações. Tive envolvido com parte da formação do Centro Cultural no Jardim Damasceno. Isso são envolvimentos pequenos, pontuais, né? Em algumas questões, envolvimentos maiores, em algumas pontuais participando. E na organização foi no Nova São Carlos e foi com a população guarani das aldeias do Jaraguá. Que isso teve vinculado, inclusive, paralelo um projeto de extensão universitária que eu estava organizando junto do meu mestrado. Mas esse eu vou deixar de fora, porque esse eu acho que é um assunto para a próxima, porque tem particularidades muito específicas da comunidade indígena que não dá para a gente entrar agora nesse tempo curto, né? E são as mais interessantes, para mim são as mais riquíssimas. Inclusive, eu deixo já posto aqui que a gente tem que ter uma perspectiva, como diz o Viver de Castro, de redevir índio, né? A gente precisa... Eles são um espelho, eu acho, que a gente formar o nosso modelo de sociedade, né? Eu acho que é ali onde a gente tem que se inspirar. Mas, infelizmente, esse eu vou deixar de fora hoje, porque não vou conseguir caber aqui nesses 3 minutos, porque a gente já estendeu bastante, eu não quero prolongar mais também. O que eu tenho para passar dessas experiências de mutirão é que o principal delas, que eu sinto que é o que fica,
é o processo pedagógico, e são as trocas que acontecem entre as pessoas, entre os saberes, entre as formas de pensar, entre as formas de agir, também entre as práticas, né? Entre as técnicas e práticas, isso também é uma questão que está permeado, mas eu sinto que as trocas entre os seres, né, entre os universos interiores ali, é o que movimenta esses trabalhos, no âmbito que eu estou realizando, né, na escala que eu estou realizando. Porque, em termos de resolução, o que você faz, né? E, de novo, isso pontuando os trabalhos que eu estou envolvido, como uma pessoa de classe média, estudante universitário, né, que muitas vezes são projetos de extensão. Porque o que fica é pouco, né? Você consegue pontuar um pouquinho, né? Você consegue tocar um pouquinho, mas estamos pensando em populações que estão completamente abandonadas pelo poder público, né? O que se resolve nesse contexto? Eu acho que a gente vai ter experiências de mutirão mais legítimo das pessoas que vivem na comunidade, né? Eles se organizam, tem um mutirão, talvez não nomeado nesse sentido, mas a pessoa da comunidade ela tem que criar o filho e tem que deixar o filho com alguém para poder trabalhar em outro lugar. Então, as pessoas têm um senso de coletividade ali, né? E de trabalho comum nesse sentido, né? Que você precisa da ajuda do coletivo, porque senão você realmente não sobrevive. Eu acho que ali é um espelho mais legítimo. Esses mutirões do qual eu participei, eu acho que eles vão numa linha muito mais, claro, de militância, mas eu sinto que as pessoas que se envolvem com uma ilusão muito grande de que estão fazendo a sua parte, estão resolvendo o mundo, vamos salvar o mundo, e não é por aí. Eu acho que esse é um caminho que vai alimentar trocas, vai alimentar reflexões, mas eu acho que ficou claro até pelo relato de todo mundo que o que vai transformar é política pública. A gente não pode ter a ilusão da ecovila, também a formação de permacultura que eu estou, tem muitas pessoas ali que têm aquela ilusão da ecovila, mas a ecovila ela vai entrar quase naquela perspectiva que o Harvey vai chamar de privatopia, né? Ela vai se esvaziando de discurso político, ela vai se esvaziando de se organizar, né? De uma organização com uma perspectiva realmente revolucionária, e ela vai criando quase que condomínios, né? Então também não é por aí. Eu acho que a gente tem que pensar em política pública mesmo. Eu acho que a transformação real só vem por aí. Então eu acho que essa candidatura ela tem tudo a ver. E uma última contribuição, talvez, que eu acho que é nas formas, né, do mutirão que aí sim, né, de novo, não vai ficar para hoje, mas que é uma palavra indígena, né, para trabalho comum, e que eles executam muito bem, né, com primazia e com um senso de significado na sociedade deles muito apropriado. A gente está aprendendo o mutirão, né? O nosso mutirão, a gente também não pode ter ilusão nessa construção coletiva, ela vai vir com... São muitos saberes e muitas visões distintas, se atropelando, né, se sobrepondo, e vem com atritos, ele vem com desilusões, ele vem com contradições, e tudo isso vai fazer parte. Eu acho que a gente tem que ter a noção de que tudo isso faz parte, que essa é a riqueza, né? Essa é a riqueza porque as pessoas são diversas, os conhecimentos são plurais, as intenções, a gente tenta se organizar, né, num horizonte múltiplo justamente para que elas floresçam, mas sempre vão ter os atritos no meio, e é esse encontro entre as pessoas que vai tornar o processo mais rico e que eu acho que é o que vale a pena, né? Sobretudo frente à alternativa, né? Que a alternativa, a gente está vendo, vai culminar na aniquilação aí de todas as esferas, né? A nossa pauta ambiental, né? Essa, então, é a esfera derradeira, né? Sem ela, a gente não tem nenhuma das outras. Mas eu acho que é isso, né? Minha contribuição é essa, eu não vou querer me estender mais hoje. Eu acho que a gente vai ter aí momentos muito ricos para a gente poder avançar nessas discussões, para a gente poder avançar nesses debates, trazer propostas e a esperança, né? Vamos manter, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas eu acredito que a gente está caminhando como humanidade, né? Devagar, mas vamos. Falou, Marco. Muito boa as suas, né, desilusões, né? Eu acho que, mas estão carregadas de ilusões boas aí juntas. Eu acho que vamos continuar como formiguinhas por aí. Nós tínhamos convidado também a Dejanir. Ela está aí? Está aí, a Dejanir? Eu não estou conseguindo ver daqui. Está sim. Ô, Dejanir, por favor. A Dejanir é da Uniarte, que é uma iniciativa de economia solidária. Queria que ela falasse um pouquinho para a gente aí. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui a convite do Reinaldo. O Reinaldo foi a pessoa que me trouxe para a economia solidária.
desde 2003. E eu acho que é o caminho para a economia pós economia que ela já foi federal, e a gente passou, depois do mandato do Barba, a gente passou bem apertado, mas a gente resistiu. Então, de apoio, eu acho que dá para agregar os cooperativos, de tudo quanto é tipo de serviço, e as pessoas se organizarem, né? Emprego? Não, geração de renda. O capital deles é o trabalho, e com esse capital, se for bem organizado, vão viver, vão crescer. Eu acredito muito nisso. Tem hora que eu quero desistir, mas acreditando em tudo isso. Então, isso. Obrigado, Digenir. Esse exemplo de resistência é o que a gente está precisando, né? Saber. E deixar de ser só resistência e passar a ser também uma coisa para frente, né? Acho que isso que é importante. Bernardo. Obrigado. Não sei qual teto. Pois é, então eu queria agora, Xingu, a gente terminou as falas que a gente tinha pedido para as pessoas, né? Estamos além do nosso tempo, mas então agora a gente seria um momento de abrir aí para algumas falas, para algumas colocações dos que estão presentes aí. Se quiser falar, Xingu, fique à vontade. Não, a fala aí do Marco, para exemplo, eu acho que ele indicou mais um desafio também, que é a gestão do comum, entendeu? Organizações comunitárias, e a gente tem que começar a ocupar também esse espaço, né, esse desafio. A gente tem espaços públicos, por que não fazer a gestão desse espaço, dando como exemplo, né, de maneira comunitária, com os usuários desse espaço, com os moradores que estão em torno, tá? Eu acho que aí vai ser um desafio também, e já há experiência no Brasil em outros lugares, né, tá? Que é a gestão do comum, organização do comum, enfim. E a outra, em São Carlos tem Fórum Municipal de Economia Solidária, tem Fórum Municipal de Resíduos, está em construção Fórum Municipal de Direitos Humanos, né? Tem até data de previsto lançamento, e está em um processo, por conta da lei Aldir Blanc, a reativação do Fórum Sanca Cultura. Tá? É um espaço de articulação política, eu acho que tem que ocupar esses espaços, tá certo? E o mandato em mutirão, se fizer essa conexão, vai ajudar muito a retomada e a criação, né? Colaborar na criação de novos fóruns que já estão em processo aí de retomada, enfim. Então, são espaços, né, que às vezes a gente não tem conhecimento, a gente também não dedica o nosso tempo, né, para não só participar, também para divulgar, né, que dá condições, por conta dessa articulação política, né, independe de quem está no governo, né, tá? Eu acho que isso que é as experiências de fóruns, tá? Com articulação política. Eu acho que eu só estou colocando isso aí como mais um desafio aí para o mandato em mutirão assumir a gestão comunitária, os fóruns, né? Tá? Já estão acontecendo, existem em São Carlos, tá? Também para colocar aí um compromisso aí de campanha e de mandato também. O Bernardo caiu? Eu acho que o Bernardo caiu. O moderador caiu. Bom, vamos dando continuidade. Mais alguém gostaria de manifestar? O Reinaldo, eu ia propor um encaminhamento, não sei se vocês... Quer dizer, como que a gente vai continuar essa roda que a gente começou hoje? Foi de mais de provocação, acho que vale a pena, né, começar a detalhar as propostas, né, levantar um pouco o diagnóstico, a situação de São Carlos, enfim.
tem muita coisa para fazer. Eu acho que eu estou só mais, não estou dizendo que tem que tirar hoje, não, pelo adiantado da hora, mas eu acho que já que abriu a questão econômica e com um dos compromissos, mais um compromisso, eu acho que tem que tirar estratégia para tentar consolidar o que a gente está começando a dialogar. O Bernardo voltou. Obrigado, Chimbo. Você pegou a fala do Chimbo? Eu peguei só o finalzinho, peguei só o final. Aí vocês guardam aí, a gente depois... É que ele está falando sobre a questão do encaminhamento. Ah, sim. Então, Reinaldo, por favor, você quer que a gente vai prever isso no final aí, né? A ideia inicial, né, desse encontro, né, como irão acontecer outros, né, de outros temas, né, é despertar o interesse do tema, né? Então, a princípio, tem esse, por enquanto nós temos esse e-mail, né, que é o mandato em mutirão, @gmail, e a ideia é que a gente tenha, a partir dele, as pessoas pudessem estar se manifestando, ou com propostas eventuais, tal, mas, sobretudo, sabe, com o interesse de a gente estar montando esse grupo temático, né? E aí esse grupo temático ele se organizaria de uma certa forma autônoma, tal, no sentido de formular as propostas para que depois a gente pudesse trazer para o coletivo também numa plenária, né, aberta, tal, para que a gente definisse quais seriam aquelas que estariam dentro do escopo do mandato, né? Mas a ideia inicial era despertar a atenção desse tema. Haverá outros temas como educação, como a questão do feminismo, enfim, uma série de questões aí e tal. E essa da economia solidária, o objetivo é a gente estar pegando, então, primeiro contato assim, com ela e tal, para depois a gente se constituir um grupo, formular uma proposta e retornar depois para o coletivo para colocar para avaliação do grupo. O Bernardo, só para criar um grupo no WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é mais dinâmico. Eu estou participando. Pode ser, porque você troca, aí as pessoas vão se posicionando e alguém tem a paciência de sistematizar a proposta. Eu estou participando e tem pessoas que assumem um pouco essa sistematização para não deixar, né, os posts, as conversas, né, soltas, tá certo? A pessoa ao grupo, depois a gente dá uma direção. E o WhatsApp tem funcionado bem, tá? E quando vai ampliando, vai aumentando o grau de complexidade, aí tem outro aplicativo que é o Telegram, tá? Então, mas o WhatsApp acho que funciona melhor que e-mail, viu? Tá. Não, Chimbo, o e-mail nesse momento é só uma forma da pessoa manifestar o interesse para a gente conseguir localizar quem são essas pessoas. Porque para chegar no WhatsApp, a gente precisa ter o contato da pessoa. Como a gente já tem esse contato nosso, acredito que daqui a pouco vai sair um grupo, porque a gente já está com 3 grupos de WhatsApp ligados ao mandato mutirão, né? A gente pode, não tem problema nenhum ter outro só mais para a questão da economia, outro mais para a questão do meio ambiente, outro mais para a questão do feminismo e tal, mas a gente precisa primeiro de saber quem são essas pessoas. Então, por isso que a gente está pedindo esse primeiro contato via e-mail, para que a gente consiga, inclusive, a gente espera que as pessoas queiram também ser vereadores em mutirão. Não é obrigatório, lógico, mas é desejável. Agora, a partir daí, a forma que o grupo vai a dinâmica do grupo, o próprio grupo é que pode definir, né? Pra você ter uma ideia, tem gente aqui no nosso grupo que nem tem WhatsApp, então a gente precisa de trabalhar, às vezes, com os dois, com WhatsApp e e-mail, o que às vezes dá um trabalho para a gente, mas acontece. Eu perdi aqui eu fiz aquilo que a gente fala, né? Que cliquei sem querer aqui e saí da conversa. Alguém mais? Eu perdi se tinha alguma inscrição, alguém que pediu palavra aqui durante a fala do Chico. Bernardo. Fala, Paulo. Como é que nós estamos de horário? Muito atrasadíssimos. A nossa previsão era terminar às 8h15, são 8h40. Mas, então, a gente pode ir para os encaminhamentos finais, né? Mas o número de pessoas não diminuiu, isso que é importante. Mas eu queria só ouvir se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação. Agora, fique à vontade também para fazer depois. Inscrito não tem ninguém, tá? Tá, então, em função do tempo, pessoal, a gente pode partir, então, agora para os encaminhamentos. Na verdade, a ideia que a gente queria, que era
colocar o assunto em discussão foi plenamente atingida, algumas ideias surgiram, muitas perguntas surgiram, né? A gente tem sempre que a gente está sempre preocupado assim, o que esse assunto tem a ver com o mandato de um parlamentar municipal, né? Então, algumas propostas que vão surgir aqui, com certeza são no nível do executivo, mas outras podem ser no nível do legislativo, sim. Então, a gente, então assim, o PT está construindo, ou já tem até um programa, né? Ainda está em fase final aí de elaboração, mas já tem um programa do majoritário, né? Que deve ter algumas dessas propostas que foram comentadas aqui. Eu particularmente ainda não vi a parte econômica. Mas o que a gente pode trazer para o mandato em mutirão, né? O que pode ser objeto de atuação e de campanha e depois de atuação parlamentar, né? Então, o caminho nesse momento continua sendo a manifestação de interesse, de adesão, e, lógico, nós também vamos atrás, né? A gente sabe que tem várias outras pessoas que a gente ainda não conseguiu acessar adequadamente, né? E que, com certeza, vão ter contribuições aí para os dois temas que nós já discutimos, meio ambiente e agora economia, né? E aí, nesse sentido, o encaminhamento que a gente está dando é fazer uma próxima conversa daqui a 2 semanas de novo, né? A gente ainda não definiu o tema dessa próxima conversa. Pode ser que nessa reunião a gente já traga aquela carta compromisso que a gente abordou aqui no começo da reunião para poder já ser discutida pelo grupo. Acredito que talvez até lá já tenhamos a minuta mais consolidada. Mas, de qualquer forma, a gente pretende discutir algum tema, né? Vamos ainda definir. Nós estamos com alguns temas na fila, vamos dizer assim, né? Um tema muito importante é a questão da saúde, né? Pela situação que nós estamos vivendo hoje e o que virá depois, né? O pós-pandemia, vamos dizer assim. A questão da mulher é uma questão que também nos interessa aí, já tem pessoas que trabalham com esse tema no grupo. E a questão da educação, que também está por trás da atuação de muitos de nós e que, na verdade, está presente na questão ambiental, na questão econômica e tudo isso. Então, a gente ainda vai definir, aguardamos, inclusive, sugestões, né? E a gente pretende um pouco mais para frente, talvez, a gente não definiu, fazer lives do tipo assim, convidar uma pessoa para falar aí uns 20, meia hora, né? Uma pessoa de fora, inclusive, que possa trazer contribuições. A gente ainda não está nessa fase, a gente espera chegar, né? Talvez até fazendo junto aí com o próprio PT ou com outras candidaturas, a gente ainda não definiu isso claramente, né? Mas tá no nosso radar fazer isso. Então, o encaminhamento que a gente tem para hoje é esse, que o tema econômico se constitua como um subgrupo, um grupo que vai se estruturar para discutir as propostas e trazer as contribuições, né? Da mesma forma que a gente já está começando a fazer isso para o grupo de meio ambiente, né? Provavelmente aí sim, esses grupos vão ter uma autonomia de fazer suas reuniões, suas conversas em outros momentos, né? Que não seja esse nosso da quarta-feira que a gente tem mantido até agora, de quarta-feira à noite, e construir a proposta do mandato, né? Então, também pergunto se tem aí alguma questão, alguma complementação para a gente poder concluir a nossa conversa de hoje. Pedir desculpa mais uma vez que a gente não conseguiu fazer o Facebook. A gente espera da próxima vez já tá com o Facebook nosso funcionando melhor, e aí a gente lógico que o alcance da conversa aumenta bastante. Agradecer muito aí o Chimo, o Felipe, o Marco e a Digeni, além dos vereadores em mutirão, Paulo Mancini e Reinaldo Sorbili. Vereadores não, pré-candidatos a vereadores em mutirão. Mas pelas suas contribuições. Acho que é isso, né? É isso? Futuros vereadores em mutirão. Pois é, futuros. Valeu, moçada. Então, obrigado aí por nos prestigiar. Valeu, Chimbo, Marco, Felipe,
Diani, Caju. do Caju. Jane, que é a Jane? Jane estava ali, a Jane está ali. A Marta, Regina, Fátima. Nossa, a gente começa a falar e a gente acaba esquecendo gente aqui, hein? A Sandra está ali, Ana Vasquez. Vamos que vamos, gente. Tá bom. Vamos lá. Um abraço, até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal. Valeu, hein? Falou, gente.